Os irmãos podem se assentar. Como eu já disse, a gente está bem feliz por estar aqui com os irmãos. E mais feliz ainda porque o Espírito Santo de Deus também está aqui, né? Não seria, a gente é só se reunir, né? Para bater papo e nada ia acontecer. Mas ele é tão maravilhoso, né? Tão maravilhoso que a gente não é nem merecedor, mas ele está aqui. Ele vai falando com a gente. E a gente só vai receber em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida dos pastores desta obra, os irmãos, todos amados que aqui estão, amigos. São bênçãos, viu? A gente ama muito esta casa, que sempre nos acolhe bem. Minha família, né? O Anderson, meu esposo, tá aí junto. Tá intercedendo por mim, falou que tá intercedendo. E Lucas, Rebeca, Hanna, que são uma bênção. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. É bom demais estarmos juntos em comunhão. E quando nos foi feito esse convite, eu pedi ao Senhor, né, que trouxesse uma palavra, porque eu sei que o que os irmãos esperam não é de mim. Porque eu não tenho nada a oferecer, não sei da vida dos irmãos, malemar sei das minhas coisas, imagino das coisas dos irmãos, mas aquele que tudo sabe, tudo conhece, tudo pode, tudo vê, ele tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Você crê, amado? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 12. Amém? Eu vou lendo para nós ganharmos tempo. É Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao 12. Que diz o seguinte: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Coisa linda, né? Só de ler assim já dá tanta alegria. E aqui Jesus está pregando o que é considerado o maior dos sermões. E pregado pelo maior pregador. Coisa linda, né? A gente lê assim, é tão gostoso, né? Imagina, né? Jesus trazendo esse sermão para aquele povo. Mas não é diferente hoje, porque Ele está trazendo para nós esse mesmo sermão. Porque eu falei com o Senhor, eu falei, Deus, é isso, e rodei para cá, para lá, e procurando, e Deus falava essa palavra no meu coração, essa palavra no meu coração. E hoje, ouvindo os louvores, teve muito a ver, então eu falei, Deus, então glórias eu te dou, porque o Senhor quer trazer esse sermão. E quando eu falava com o Senhor falava, ministrava algo no meu coração. O Senhor ministrava que muitas pessoas têm sofrido de angústia. Muitas pessoas têm sofrido até meio depressivas. E a gente sabe que, segundo o mundo, a depressão é o mal do século, né? Tantas pessoas têm tanto dinheiro, mas muitas vezes não têm a paz. E o Senhor falava que hoje Ele tem cura para a alma. E eu fiquei tão feliz, amado. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Não sou eu não, amado. Ai de mim se eu falar que o Senhor disse. Não é assim que a palavra diz? Ai, né, do profeta que falaram que disse o Senhor e o Senhor não disse. É muita responsabilidade, mas o Senhor disse que tinha cura para a alma. Se você se encontra neste momento tão angustiado, tão agoniado, passa dias aflitos, com o coração apertado, receba essa palavra que vem da parte de Deus para os nossos corações. E o Senhor me mandava trazer um tema que diz assim: ensinamentos de Jesus para quem quer ser muito feliz. Quem é que quer ser muito feliz? Glória a Deus. Olha que coisa linda.
Para quem quer ser, não é só feliz, é para quem quer ser muito feliz. A gente sabe que hoje o mundo busca por felicidade, como foi cantado no hino, o mundo busca por paz. E de verdade, amados, não vão encontrar se não vierem até Jesus. A gente entende aqui que tem uma diferença. O que o mundo está vivendo hoje é alegria. Aí você pode falar, mas irmã Cláudia, a felicidade e a alegria não é a mesma coisa? Olha, em partes. Porque se a gente falar assim, o que significa felicidade? Eu fui até procurar no dicionário, diz que é satisfação, contentamento e bem-estar. E quando eu fui procurar o significado de alegria, também de satisfação. Mas com a diferença o seguinte, qual que é a diferença? A alegria, ela é temporária. Ela é uma emoção que ela passa. Assim como ela veio, ela vai. De repente, eu comprei um algo que me trouxe muita alegria naquela hora. Mas daqui a pouco, já se esvaiu do meu coração. Mas a felicidade, ela é um estado de espírito constante. A gente fala de espírito. Então, quando a gente fala de espírito, a gente está falando o quê? Da nossa ligação com Deus. Então, a felicidade é um estado de espírito que é constante. Ah, mas a gente nunca mais vai ter luta? Quem disse que não? E quem disse que na luta a gente não pode ter felicidade? Porque com o Senhor, mesmo a gente está chorando, a gente está rindo ao mesmo tempo, a luta está difícil, mas a gente tem um gozo na alma que as pessoas não entendem. As pessoas falam, puxa, eu sei que ela está enfrentando uma dificuldade tão grande, mas ela parece estar em paz, ela parece estar feliz. E não é mentira, não é que a pessoa fica fingindo, é porque de fato ela tem a dificuldade, sim, mas ela parece que passando sobre as dificuldades, porque Deus é quem vai direcionando. E quando por que eu estou falando felicidade? Ah, minha irmã Cláudia, você leu o texto, eu nem ouvi nada falando sobre felicidade, aí que você se engana. Porque a palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. Olha que coisa linda Jesus tem pra gente. Não é só feliz, é o mais alto grau da felicidade. Jesus, ele falou, não, eu quero passar isso para os meus filhos, eu quero que eles sejam felizes. Jesus nunca quis que nós fôssemos oprimidos. A palavra dele diz que o jugo dele é suave e que o fardo dele é leve. Só que a gente vai perceber aqui nesse texto que a direção que Jesus dá é a contramão do que o mundo ensina. O que Jesus ensina que é felicidade, o mundo fala muitas vezes que é sofrimento. Mas a gente vai perceber que o que Jesus está falando é a verdade, porque é o que preenche a nossa alma. É o que vai de fato nos trazer satisfação. Queria trazer aqui, eu relacionei algumas diferenças, só para a gente perceber como o mundo, o reino do mundo e o reino do céu estão na contramão. Ou seja, amados, a gente tem que fazer uma escolha. Ou a gente vai agradar a Deus para viver as bem-aventuranças do reino, ou a gente vai agradar o mundo e ficar com aquilo que o mundo tem a oferecer. E a gente sabe que o mundo tem a oferecer é nada, porque a palavra do Senhor diz que o diabo só veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Não é sobrevida. Eu acho lindo que Jesus não fala, você só vai sobrevivendo. Não, ele diz que nós vamos vivendo. Porque sobreviver é só você continuar com vida, tá miseravelmente ali, mas você está ali com vida. Isso é sobrevida. Você está vivendo de uma maneira miserável. Mas vida e em abundância é viver bem, com saciedade, com o melhor. E é isso que o Senhor tem para nós. E eu queria trazer aqui as diferenças entre o reino do céu e o reino terreno. Olha como a gente percebe que anda na contramão. No reino dos céus, o que importa é quem eu sou. No reino terreno, o que importa é o que eu tenho. No reino dos céus, Deus está no centro. No reino terreno, o homem está no centro. Ou eu me coloco no centro, ou eu coloco outra pessoa no centro. No reino dos céus, eu entendi que eu estou aqui para servir. E no reino terreno, eu só quero ser servido. No reino dos céus, eu analiso com rigor a mim mesmo. E sou compassivo com os erros, com as falhas do meu irmão. Não, vamos tentar ajudar. Mas no reino terreno,
Eu sou muito rigoroso com as falhas do meu próximo. E com as minhas, sabe como é? É engraçado como a gente tem uma análise diferente, né? O Anderson cita uma coisa que eu acho até engraçado. Quando, de repente, o filho do outro falhou, errou, nossa, tá vendo? Ó, sabia que ele não era boa coisa. Quando é o nosso que fala, coitadinho, não resistiu à tentação. Você percebe como, né? Agora, quando nós estamos no reino do céu, a gente se compadece, a gente não fica feliz com a situação difícil do outro. No reino dos céus, a gente junta tesouros no céu. Agora, no reino da terra, a gente acumula bens na terra. No reino do céu, tem felicidade mesmo na provação. Agora, o reino terreno tem alegria baseada só nos prazeres e é passageiro. A felicidade não está ligada às coisas que nós temos, mas ela é uma atitude do coração. Como assim, irmã Cláudia? A gente vai ver aqui a que ponto você está disposto a ir para ter essa felicidade. Tem pessoas que falam, mas Cláudia, eu daria tudo, eu já gastei tanto dinheiro, eu já fui psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, eu já fiz tanta coisa. E eu vou te falar, você não precisa pagar nada, porque o preço já foi pago. O maior preço já foi pago por Jesus, porque Ele nos ama. Mas isso nos isenta de responsabilidade? Não, porque nós precisamos ter atitudes, e essas atitudes não são externas, aí já perceber que são todas do coração. Não adianta fingir, tem que estar no coração. Então nós começamos aqui a falar sobre essas bem-aventuranças que Jesus nos ensinou naquele sermão do monte. É um aprendizado para nós, é um ensinamento. Você percebe que Jesus estava ali ensinando, então que a gente possa aprender com Jesus. Essa primeira bem-aventurança, ela nos ensina sobre ser pobre em espírito. Aí eu já falo, olha o contrassenso com que a gente aprende. A gente aprende aqui que para ser feliz, a gente tem que ser rico. A gente tem que ser melhor em tudo. E aqui não está dizendo que você é menosprezado. Mas no versículo 3 diz: bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui Jesus está enaltecendo a pobreza ao invés da riqueza. Quer dizer então, irmã Cláudia, que eu preciso ser pobre para eu ser feliz? Não está falando de pobreza de dinheiro. Aqui Jesus deixa bem claro, é pobres de espírito. O que é isso? Como que eu sei fazer isso? Eu não tenho... Irmãos, é a gente reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor. Que Ele é tudo e nós não somos nada. Se nós temos alguma coisa, e se nós estamos em algum lugar e fazemos alguma coisa, é porque Ele, é por Ele, é dele, amados. Então no momento que a gente reconhece isso, a gente está pobre em espírito, reconhecendo, Senhor, eu não tenho nada. Porque infelizmente hoje, muitas pessoas caminham o contrário. As pessoas às vezes se consideram, de repente tem algum dom que Deus deu pela sua misericórdia, e às vezes se acham tão nobres, tão altos, que às vezes são até intocáveis. E olha o que Jesus está ensinando. É aquele que se considera nada diante de Deus. Quem nós somos, amados? Quem nós éramos? A palavra do Senhor diz que Ele nos tirou do charco, do lodo, do pecado, e nos fez assentar entre os príncipes. Mas não é porque nós estamos entre os príncipes que nós vamos esquecer que nós não somos nada sem Ele. Reconheça dentro do seu coração, Senhor, eu não sou nada sem Ele. Nós vivemos uma era de pessoas autossuficientes. Não faça eu não o meu corre. E aí vai ver se vai acontecer alguma coisa, se vai cair do céu. A gente se considera, é porque eu faço, é porque eu tenho, é porque eu corri, é porque eu fiz, eu conquistei. É muito eu. A gente está numa era do egoísmo, é tudo eu, tudo eu. Mas o Senhor quer que nós falamos, é tudo Ele, é tudo Ele, é por Ele, para Ele. Todas as coisas, amado, o Senhor quer que nós saímos daqui com uma visão diferente, entendendo que para nós sermos felizes, vamos ter que ir na contramão do sistema mundano. E quando eu digo na contramão do sistema mundano, é desse sistema que está sendo implantado, onde as pessoas dizem que eu preciso estar em alta, que as pessoas precisam me ver como alguém ilustre, para eu poder ser alguma coisa. Aqui Jesus está dizendo o contrário. É quando eu digo que eu não sou nada. Não é assim que funciona?
É quando eu penso que eu não sou nada, quando eu acho, aí que eu estou conhecendo a Deus. Já percebeu que cada vez que a gente chega mais perto de Jesus, a gente vai percebendo o quão imperfeito a gente é. Você sabe por que disso? Porque a palavra de Deus diz que Jesus é luz. Aleluia! E cada vez que a gente chega mais perto dele, a gente vai enxergando melhor as nossas imperfeições. A gente olha para nós e vê, nossa, como eu sou imperfeito. Aí a gente olha para ele, como tu és perfeito, Senhor. E a gente vai perceber o quanto nós somos pobres em espírito. E você sabe uma coisa que eu achei tão interessante? Como Deus, ele é um pai tão sábio. Porque de todas essas bem-aventuranças tem uma recompensa. Deus, ele é um pai sábio. Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos numa época que os pais, não estou dizendo todos, né? Mas muitos pais barganham com os filhos. Fala, filho, faz isso. Ah, pai, você vai me dar tal coisa? Ah, tá bom, faz que eu te dou. Isso é uma barganha. Eu só faço porque você me prometeu isso. Mas Deus, ele é um pai que tem recompensa. Se o filho fez por amor, sem esperar nada, ele vem e sempre recompensa. Sempre recompensa. Nem precisava, porque nós somos eternos devedores. Mas ele traz uma recompensa. E qual que é a recompensa que o Senhor nos diz dessa bem-aventurança? Que nós sermos pobres em espírito. Ele diz que quem for pobre em espírito, herdará o reino dos céus. Olha que coisa linda. Amado, não é pouco, é muita coisa. Né? Às vezes a pessoa ficou sabendo que vai ganhar uma herança, está todo feliz, às vezes é uma coisa tão pequena. Amado, aqui está falando que nós vamos herdar o reino dos céus, aonde não há dor, não há morte, não há mal, não há violência, não há essa preocupação, esse pesar, não há. Então, amado, vale a pena, se achegue ao Senhor, porque naturalmente você já vai se sentir pequeno, pobre em espírito. E todos os que tiverem, olha que interessante como que Deus, ele nos faz perceber, a herança do reino dos céus, a gente sempre renunciar a algo e o Senhor nos dá. Todos os que tiverem, tem um versículo em Mateus 19 que diz, e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Por que eu estou trazendo isso? Jesus, ele não é irresponsável. Ele não está dizendo para a gente abandonar a nossa casa, para o marido deixar a mulher e ir embora. Não é isso. Mas é para que o Senhor seja o centro. Ele seja o primeiro. Amado, quem está sentado no trono que comanda a sua vida? Aleluia! Quem está sentado? Faça uma reflexão hoje. Quem está sentado? São as pessoas? Ah, como assim, irmã Cláudia? Porque tudo que eu faço, o que vão achar? O que vão pensar? Ah, eu não vou fazer assim não porque vão achar isso de mim. Ah, eu vou fazer isso não porque irmã fulano, irmão ciclano, os irmãos, meu vizinho. Às vezes são as pessoas que estão assentadas no trono da sua vida. Ou pode ser você. Ah, eu não gosto disso. Ah, isso eu não faço de jeito nenhum. Agora deixa Deus sentar no trono da tua vida. Deixa Ele ser o primeiro. Renuncie o que for necessário. Olha, a sua renúncia vai ser tão pouca perto daquilo que Ele tem para te dar. Aqui a gente está falando só uma das coisas que Ele disse. Como recompensa que nos daria, é que nós herdaremos os céus. O Senhor disse que quem fosse como uma criança, herdaria o reino dos céus. Como que uma criança é? Pobre em espírito. Como assim, irmã Cláudia? Uma criança, ela nunca se vangloria assim, nesse sentido que a gente pregou em várias EBFs esses dias. Amados, eu creio que os irmãos sabem bem, é fantástico. Porque as crianças, elas recebem a palavra e ninguém está lá falando, ah, não sei se Deus faz isso não. Dentro do coração, ah, nem sei se Deus existe. Não, elas recebem de verdade, crendo com alegria que o Senhor é o Pai delas, que Deus está tomando conta delas. E elas ficam com alegria, algumas choram, outras ficam com os olhinhos não estalados assim, olhando com aquela ansiedade de receber a palavra do Senhor. Amados, olha assim para o seu Pai. Olha, Senhor, eu creio que o Senhor está cuidando de tudo, que tudo aquilo que o Senhor disse é verdade. Ah, mas eu já bati em tantas portas, mas a gente está falando aqui do Senhor que é todo poderoso, que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E é tão interessante como Deus, ele é tão fiel. Eu acho que eu pulei até aqui algumas partes. Deixa eu ver, não está certo. É que eu fui passando aqui, o tablet ele já é pulando.
Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá essa recompensa, esse tesouro de morar com Ele. A gente está tão acostumado de ouvir, vamos morar no céu, que tem hora que a gente não para pensar o que é o céu. E a gente precisa entender. Eu ouvi um pastor falando que um adolescente chegou para ele e falou assim: pastor, eu estou errado, eu sei que eu estou errado, mas olha, eu vou te falar uma coisa, eu não tenho vontade de ir para o céu. Aí o pastor ficou até curioso e preocupado. Falou: como assim você não tem vontade de ir para o céu? Pastor, sei lá, ir no céu? Vou ficar fazendo o quê? Em cima de uma nuvem, outra nuvem? Era um adolescente, irmãos. E assim, eu creio que os irmãos sabem que a gente não vai ficar, mas a gente não tem a dimensão do que é o céu, amado. A gente não tem dimensão que a gente vai estar num corpo transformado, que a gente vai estar vendo o Senhor, abraçando o Senhor, louvando o Senhor continuamente, que toda ansiedade não vai haver mais no nosso coração, que toda dúvida não vai haver mais no nosso coração. E aqui eu trago um segundo ensino de Jesus nessas bem-aventuranças que vão, que são as felicidades, mais do que felizes seremos se nós observarmos. Diz aqui que o segundo ensino é chorar. Aí diz assim no versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Olha que coisa linda. Mas aí eu te pergunto, irmã Cláudia, eu choro tanto, então essa é pra mim. Mas qual a causa do seu choro? Porque aqui não está dizendo qualquer choro. Eu choro porque a minha vizinha me persegue muito. Fica só fazendo pirraça comigo lá. Não, amado, não é esse choro. Creia que Deus entra com providência nisso. A gente está falando, amado, quando a gente se aproxima de Deus, que a gente começa a perceber as nossas imperfeições, a gente chora por tanta angústia pelos nossos próprios pecados. Ao percebermos, Senhor, o Senhor é um Deus tão bom. O Senhor morreu, foi ali crucificado com tanta dor. E olha aqui, Senhor, eu não consigo me libertar desse pecado de novo, Senhor. Eu aqui te pedindo perdão, porque, Senhor, eu falhei de novo. Mas, amado, se você tem esse choro na sua alma, não se considere assim feliz, porque você é mais do que feliz. Olha que contrassenso. Porque eu choro, mas eu vou ser mais do que feliz. É porque esse consolo vai vir do Senhor. E outra, você não está chorando em qualquer presença. Você está chorando na presença do seu Pai. Eu não estou falando um choro porque o inimigo está te acusando. Não, eu não estou falando isso não. A gente repreende o inimigo, porque ele é acusador mesmo. Eu não estou dizendo você viver preso àquilo que você fez no passado, não. Eu estou dizendo, é praticamente próximo do pobrezinho espírito, e a gente reconhecer o quão falho nós somos. Eu choro porque eu percebo, Senhor, que eu estou num mundo vil, desprezível de pecado, e que eu falo, Senhor, agora não. Eu vou ser bom com as pessoas, eu não vou me preocupar se alguém me olhar feio, e dali a pouco eu estou de novo preocupado com isso. Senhor, eu falei que eu não ia falar do meu irmão, e daqui a pouco eu estou de novo falando. E aí eu fico naquela luta. Deus, o Senhor é tão grandioso, e ainda assim o Senhor me perdoa. É esse choro, amados, de reconhecermos o quanto Ele é bom para nós estarmos falhando. Mas eu creio que hoje é tempo oportuno, aonde o Senhor enxuga as nossas lágrimas, porque Ele nos levanta e nos coloca de pé. Eu não sei quais foram as suas falhas, mas hoje é dia de nós chorarmos em Sua presença, reconhecendo os nossos pecados. Amado, essa é a primeira forma de nós chegarmos até Jesus. Porque quem chega até Jesus tem que reconhecer que é pecador e que necessita dele. Então, se você está chorando porque você está vendo que você é um pecador, é porque você está se aproximando de Jesus e percebendo o quão falho e indigno você é. Mas que você vai perseverar, você vai fazer o seu melhor para estar diante dele. Amados, e tem também uma recompensa. Mas antes de falar dessa recompensa, só para ilustrar um pouco, eu até coloquei aqui, eu sempre digo que a partir do momento que eu me tornei mãe, eu comecei a perceber um pouquinho de como Deus tem amor por nós, de como é o relacionamento que Ele quer que estejamos com Ele. É de pai e filho mesmo. Lucas, eu nem sei se ele vai lembrar, quando ele era pequeno, teve uma vez que ele veio chorando para mim e para o Anderson.
E ele disse assim, olha, eu nunca vou conseguir ser um adulto igual vocês. Eu sou tão falho, tão cheio de coisas. Vocês são uma bênção e tal. Mal sabem eles, né, irmão, que a gente é tão falho também. E a gente, é importante até falar das nossas falhas, dos nossos choros para os nossos filhos, para que eles saibam, não tem super-herói aqui não, irmão. A gente tem os nossos momentos difíceis. E aí a gente falou, não, Lucas, fique em paz, a gente é falho também. Mas quando eu vejo esse momento, eu fico pensando nós diante de Deus, porque Deus de fato, Ele não falha. Eu e o Anderson falhamos, mas Deus não falha. E a gente chega diante do nosso Pai de amor e fala, Senhor, sabe, eu estou quase desistindo, porque por mais que eu tente ser santo, eu nunca vou ser como o Senhor. E Ele sabe que nós não vamos, mas nós vamos ser parecidos com Ele, amados. Aleluia! Nós vamos ser muito próximos, nós somos discípulos dEle. Nós temos que ser imitadores e não é sozinho. Entenda que essas bem-aventuranças nós só conseguiremos se o Espírito Santo de Deus estiver em nossas vidas. Essa é pela ajuda do Espírito Santo de Deus. Amados, eu gosto muito de relatar, ilustrar quando os discípulos eles estavam no ministério de Jesus ali, caminhando com Jesus. Fizeram tanta atrapalhada, Pedro explosivo, o Tiago e o João queria mandar descer fogo do céu e queimar toda a cidade, e tanta coisa que eles faziam. Dali Jesus falou, ele morreu, ressuscitou, e aí ele falou assim, ó, agora eu vou, né, ficou 40 dias com ele, eu vou, mas vocês fiquem aqui. Ele falou, olha, mas é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. E aí Jesus falou assim, ó, não compete a vós saber os tempos e as estações que o Pai já determinou pelo seu próprio poder, mas fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí sim, vocês vão poder pregar o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a gente percebe que quando eles ficaram e esperaram, e eles foram cheios de poder de Deus, a gente percebe que os discípulos foram totalmente transformados. Aquele Pedrão colérico, que não aguentava nada, que arrancava espada e queria tirar a orelha de soldado, ele era aquele Pedro, agora pastor, que no seu primeiro sermão, quase 3.000 almas se arrebanharam a Cristo. Aleluia! A gente vê aquele João que queria mandar descer fogo do céu, lá nas cartas de João dizendo, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, é Jesus. Amados, olha a transformação. É por isso que eu digo, não conseguiremos cumprir essas bem-aventuranças se não for pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele vai renovar os nossos corações, vai nos revestir do Teu poder, porque nós precisamos, amado, para enfrentar tudo que tem aí fora, para podermos anunciar o Evangelho revestido, demonstrando sinais e prodígios. E é necessário que nós sejamos revestidos do Espírito Santo de Deus. E aqui diz, olha que interessante, quando nós estamos mais diante de Deus, a gente vai percebendo nossas falhas, né? Como eu disse, tem pessoas que se consideram intocáveis. Parece que quanto mais, né, Deus libera para usar, tem pessoas que esquecem que eles são humanos e são falhos. Mas eu percebo na Bíblia que todos aqueles que tinham contato com Jesus, ou com o Senhor e de Deus, nosso Deus, eles percebiam os seus pecados. A gente vê que quando o Senhor, Ele vai falar com Isaías 6, né, que ele vê o Senhor, aí ele teme, ele fala, ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Olha, mas não era aquele Isaías que estava falando do povo, ai do povo não sei o que, ai daquele tal e tal. De repente, ele não fala mais ai do povo. Ele era profeta, sim, Deus que mandava. Mas quando ele vê o Senhor, ele fala, ai de mim. Ele percebe o que? Os seus pecados. A gente percebe então que quando a gente chora diante de Deus, porque a gente está sentindo os nossos pecados, é até um sinal de que nós estamos nos aproximando, porque a gente está percebendo. Tem pessoas, infelizmente, amados, que nem sentem mais o toque do Espírito Santo de Deus dizendo, filho, não faça,
Porque o Espírito Santo de Deus já falou tantas vezes ele não deu ouvido, não deu. E cada vez ele vai se afastando. Cada vez ele vai se afastando. Mas se isso aconteceu com você, meu irmão, nossa, eu nunca mais ouvi a voz de Deus. Eu sei que eu estou fazendo coisas que são erradas, mas não senti mais nada. Então é tempo de se aproximar do Senhor. Hoje é dia oportuno para isso. Nós vemos Pedro, quando tem aquela pesca que Jesus manda ele lançar a rede novamente, ele já tinha pescado a noite toda, que aí vem aquela pescaria tão grande, e ele percebe que Jesus é Deus. Ele fala, afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Olha ele percebendo, porque ele se achegou e percebeu quem era Jesus. Gideão também, quando tem aquela teofania, que ele fala que é o anjo do Senhor, mas é o próprio Senhor, ele não percebe, ele questiona ali que Deus está falando, que ele é um varão valoroso e tal. Aí ele fala, tá, então se é você, se é o Senhor, espera aqui que eu vou oferecer um sacrifício. Quando o Senhor recebe aquele sacrifício, que ele percebe que é Deus, naquela mesma hora, ele diz, ai de mim, Senhor, porque eu vi o anjo do Senhor face a face. E quando na Bíblia diz o anjo do Senhor, quer dizer a própria aparição do Senhor. Amado, quando nós vemos o Senhor, quando nos aproximamos do Senhor, nós sentimos sim as nossas imperfeições. Então, amados, vamos chorar aos pés do Senhor. Vamos dizer, Senhor, eu sou falho mesmo, mas eu não me conformo em continuar no meu erro. Eu quero ser mais parecido contigo. E sabe qual a recompensa? Os irmãos bem disseram: aqueles que choram serão consolados. Mas, amado, não é qualquer consolo. Não é aquele tapinha nas costas da pessoa que não sabe falar, não, vai passar. Não. É do nosso Pai de amor. Aquele que nos carrega no colo quando a gente nem consegue mais andar. É aquele que a gente fala, olha, não estou aguentando mais. E você está achando que você está caminhando pelas suas próprias pernas. Mas Ele está te carregando, ó, faz um tempão. Ele está contigo. Ele é o teu consolo. Um terceiro ensino diz, ser manso. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós falamos aqui um atributo muito difícil nos últimos dias, né? Falar de mansidão nos últimos dias, como eu já falei, né? O egoísmo impera. A gente quer promover o nosso, não, vou me rebaixar, né? Ninguém quer ceder hoje. E a gente falar de mansidão, eu até estava querendo saber uma forma da gente entender mansidão. Por exemplo, quando a gente fala assim, a gente está passando, tem um cachorro, né? Alguém levando um cachorro, a gente quer passar a mão, a gente pergunta o quê? Esse cachorro é manso? Né? Aí a pessoa vai falar se é ou não. O que significa ser manso ali? Ele está domesticado, ele está submisso ao seu dono. Ele vai fazer só o que o dono mandar. Se o dono falar não faz, ele não faz. Porque ele está domesticado. Amados, quanto mais próximos do Senhor, mais submissos ao Senhor, mais mansos nós somos. Porque a gente não faz mais o que a gente quer. A gente faz o que Ele quer. E muitos vão ridicularizar-nos por isso. Mas você é bobo, vão tirar a gente por bobo. Você é bobo, as pessoas fazem o que querem com você. Mas você sabe quem é o seu dono. Você não vai fazer diferente do que Ele deixa você fazer. Você só vai até onde Ele quer que você vá. E você desfruta de todo o cuidado dele. Vale a pena a gente ser manso. Vale a pena sermos domesticados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Nós acabamos de falar aqui. Não há como nós cumprirmos o que foi falado, essas bem-aventuranças, sem o Espírito Santo de Deus. A gente vê ali em Coríntios 13, fala sobre o amor, que tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, irmã Cláudia, é impossível. Humanamente falando, é impossível. Mas, quando nós estamos com o Espírito Santo de Deus, aí o quadro muda de figura, porque nós somos, Deus abençoe, porque nós somos mansos. Porque Ele nos fez assim. Porque a gente não vive mais aquilo que a gente quer, a gente vive aquilo que Ele nos proporciona. Porque o nosso desejo é o que Ele quer. Nossa vontade é fazer a sua vontade. Então nós entendemos que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E eu passei por uma situação engraçada. Vou falar de novo do Lucas. O Lucas, ele estava acho que na segunda série, terceira série do ensino fundamental, era novinho. E aí ele estava na escola uma vez e voltou para casa e não queria mais ir para a escola. Eu falei, o que aconteceu?
Ah, tem um menino que falou pra mim que ia me bater. E o Lucas sempre foi muito tranquilo, graças a Deus. E aí, eu lembro que na época, pode falar? Conta mesmo. Pai, como é pai, os irmãos bem sabem, ele falou, não, você, olha o seu tamanho, o menino é maior que você? Não. Eu falei, então, não deixa não, tá? Eu falei, peraí, eu sei que a gente precisa, eu falei, você não vai deixar ninguém te bater. Mas só que Deus falou no meu coração, porque na hora ele bateu uma ira também, eu falei, eu sei, ele é super bonzinho, ele é muito bonzinho, o menino, sabe, encrencou com ele, não sei o que deu. E aí eu sei que por fim eu peguei e falei, li para ele o texto de Daniel, quando Daniel foi diferente na sua geração, que ele, todo mundo ia se contaminando com os manjares, mas Daniel foi diferente. E eu falei, você crê que assim como Daniel orou e se prostrou diante de um propósito, diante de Deus, se a gente começar a orar e jejuar, Deus vai mudar esse quadro? Ele falou, eu creio, mãe. Claro que eu mandei a informação para a professora, que ela precisava saber. Mas a gente começou a orar. E amado, olha o que Deus fez. Eu sei que por fim, passou-se poucos dias, a gente fez aquele propósito, dali a pouco, o Lucas estava super amigo daquele menino. Não passou muito tempo, aquele menino foi embora da escola e o Lucas chegou chorando, mas chorando muito. Falei, o que foi? Mãe, o meu melhor amigo foi embora da escola. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como o Senhor trabalha? Aquele que representava uma ameaça, se passou a ser o melhor amigo, deu um monte de gibi para ele até, quando despediu dele e tudo. Então, amados, e aí eu contei esse testemunho no círculo de oração. E tem as duas vozes lá, No dia que eu fui, estavam as duas vozes, a minha mãe e a mãe do Anderson. E aí, elas falaram assim, ó, eu sei, que claro, a gente confia em Deus, mas não, quando for assim, já dá um jeito e tal. Mas, amados, a nossa confiança tem que estar no Senhor e que a gente realmente disponibilizou a nossa vida para fazer a vontade dEle. Eu digo e repito, não é mais a nossa vontade, só que eu vou falar uma coisa. A gente só é feliz quando a gente está no centro da vontade do Senhor. Porque do contrário, vão ser todas alegrias passageiras. Então vale a pena a gente ser manso e a gente vai conseguir através do Espírito Santo de Deus. E há uma recompensa. Além da felicidade, que a gente já sabe que é a bem-aventurança, vamos herdar a terra com satisfação. Nós vamos herdar a terra. Está falando aqui, amado. Ser manso, o Senhor vai te dar satisfação. Você vai ter sempre o alimento. Você vai ter sempre a moradia. O Senhor sempre vai te suprir, porque você vai herdar a terra. Porque as coisas aqui o Senhor vai cuidando. Seja manso. Fala, Senhor, não me propus minha vida mais preciosa. Tem um momento que Paulo ali, exortando a igreja, se não me engano, de Coríntios, ele fala assim, olha, por que vocês não sofrem antes o dano, em vez de ficar um brigando com o outro? Porque um dizia que era isso, outro dizia, não, sofreis antes o dano para não escandalizar. E às vezes a gente fala, não, mas eu estou com a razão. A gente sempre quer falar quem está com a razão. Mas não é o caso, não importa quem está com a razão. O importante é de quem nós somos. Quem nos domesticou, quem cuida de nós, quem é o nosso Pai. E nós vamos herdar a terra com satisfação. Tem gente possuindo bens a rodo. Agora pergunta para essa pessoa, você tem satisfação? Às vezes a pessoa não consegue dormir. Às vezes a pessoa tem todo tipo de alimento, todo tipo de tanta coisa. Mas ele não tem aquilo com satisfação. Mas quando nós falamos aqui dessa recompensa do Senhor, é o herdar a terra com satisfação. Você vai estar sempre satisfeito. Sabe, você vai respirar alegre e falar, Deus, obrigada. Aí você olha para o tempo, ao contrário do que muito faz, pode estar aquela chuva, Senhor, obrigada, olha que chuva bonita, meu Deus, só guarda o povo, Senhor, para não acontecer nada. Aí está o tempo nublado, nossa Deus, olha, obrigada, Senhor. O Senhor refrescou aqui, o Senhor trouxe umidade para o nosso ar. Porque você vai ter sempre satisfação. Não vai ser aquela pessoa que reclama de tudo. Se chove, reclama. Se está sol, já viu pessoas assim? Tem pessoas que são assim que a gente não gosta nem de chegar perto. Não é? Tem hora que a gente fala, meu Deus, está vindo lá fluente, é só reclama. Porque não tem satisfação. Mas você, amado, é diferente. As pessoas têm prazer. Fala, nossa, não sei o que você tem diferente. Quando eu chego perto de você, é uma paz. Por quê? Porque você está herdando a terra, porque você é manso, porque você tem os atributos das bem-aventuranças, você é feliz. Tem as lutas, tem
quarto ensino. Ter fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha que coisa linda também. Quando a gente fala de fome e sede, não é só querer a justiça. Aqui está falando de fome. Fome, eu não posso dizer que já passei fome de verdade. É claro, né? Eu só fico 2 horinhas sem comer, 3 horas, eu estou falando que eu estou com fome. Mas estou falando fome de verdade, irmão. Que é a pessoa que já passou fome, que já ficou mais de um dia. Às vezes, tem gente que conta, né? Só tinha uma farinha misturada ali com água e realmente doía muito o estômago. Essa pessoa sim sabe o que é fome. E sede. Sede só quem sabe é realmente quem ficou muito tempo sem beber água, de repente vai um sol castigante. E aqui diz, essa pessoa ela almeja muito. Essa pessoa que tem fome e sede, ela almeja muito pelo alimento, ela almeja muito pela água. Então aqui a gente está falando de quem almeja muito por justiça. Aí você fala assim, irmã Cláudia, eu estou querendo justiça, viu? Porque você não sabe, estava na igreja, a irmã me olhou meio feio assim, e eu falei, Deus, pega ela. E aí você fala, Senhor, eu estou sedenta pela justiça, mas não é isso não. Porque essa justiça, a palavra de Deus diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. O que significa isso? A mulher, quando estava nos seus dias, ela usava uns panos, né, quando ela estava no seu período menstrual. E é isso que o Senhor está assemelhando à nossa justiça. Olha como a nossa justiça é imperfeita. A gente está falando aqui de outra justiça. Porque a nossa justiça não falha. Por quê? Às vezes a gente fala, a irmã me olhou feio. De repente a irmã estava com o olho baixo porque estava com dor de cabeça e a gente está achando que a irmã olhou feio. Porque o nosso pensamento é virtual. Olha a nossa justiça aí falhando, não é verdade? Mas quando eu digo de justiça, a gente está falando da justiça aqui dentro das Escrituras. Falando com relação à justiça que eu abraço a causa do meu Deus. E eu quero justiça pelo meu Deus, porque estão contrariando a lei do meu Deus. Por causa do meu próximo, porque o Senhor me ensina a amar meu próximo. E eu estou vendo meu próximo sendo injustiçado. Está acontecendo o contrário do que a palavra de Deus diz. O diabo está castigando ele. Senhor, não deixa, Senhor. Justiça a meu favor, Senhor. Segundo a tua palavra, o Senhor me prometeu aqui, Senhor. Então eu quero essa tua justiça. É a justiça que está dentro da palavra, dentro dos princípios, Senhor. Senhor, meu coração arde pela tua palavra. É isso. A justiça do Senhor ela está revelada através da tua palavra. O seu coração arde pela palavra do Senhor. Amado, o Senhor ele gosta tanto de quando nós nos ajoelhamos para orar, a gente cita, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, os que esperam em ti renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aí Deus olha e fala, olha, meu filho, ele ouviu o que eu falei. Ele está me pedindo algo daquilo que eu falei para ele. Ele está crendo no que eu disse. É isso que o Senhor quer, que nós tenhamos fome e sede dessa justiça de Deus, daquilo que vem de Deus. E diz que aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. O que é farto? A gente comeu muito, muito, muito. A gente costuma falar, estou cheio. Ou então, estou satisfeito. Mas não quer dizer que a gente nunca mais vai querer comer. A gente está satisfeito, mas não saciado para sempre. Porque principalmente quando a gente come dessa comida do reino, a gente sempre quer mais. E a gente não, quando o nosso paladar, ele já está assim, educado pelas manjares do nosso Senhor, pelas comidas do reino, né? Pela justiça vinda do Senhor, a gente não aceita mais qualquer coisa. Então, amados, nós vamos ser saciados no Senhor, satisfeitos, saciados, a gente vai continuar sempre querendo, mas que nós possamos ter fome e sede de justiça das coisas do Senhor. O quinto ensino que o Senhor nos dá, para nós sermos mais do que felizes, é ser misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqui fala também de uma atitude muito rara, que muitas pessoas também acham, é tolice. A gente vê que Roma considerava a misericórdia como uma doença. Por quê? Era bem a época que se falava muito do eu, o homem no centro de tudo. Só que não está diferente nos dias atuais. O que é misericórdia, irmã Cláudia? Que eu não sei o que é misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É quando o filho apronta e ele merece uma surra. E ele está
preocupado porque ele sabe que ele vai apanhar. Aí na hora que ele vai conversar com a mãe lá, que ele já está preparado para apanhar, a mãe fala: olha, eu sei que você merecia uma surra, mas hoje eu não vou te dar uma surra. Isso é misericórdia. Nós merecemos algo, e não algo de bom, um castigo. E nós não merecemos. Aliás, e nós não recebemos aquele castigo. Então nós percebemos o quanto o Senhor é misericordioso para conosco. O Senhor nos ensina que nós devemos ir e repetir aquilo que Ele fez. Em João diz o seguinte, Jesus dizendo: o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros. A gente já acha difícil aqui, mas ele diz: assim como eu vos amei. Olha, amado, já é difícil amar uns aos outros. Ainda mais como Jesus nos amou. Como Ele nos amou? Ele teve toda a misericórdia para conosco. A gente merecia o pior castigo e Ele foi e levou sobre si. E a gente não é capaz de ter uma misericórdia, porque a gente vai ficar feio na foto, né? Ah, mas se eu tiver misericórdia, o que vão falar de mim? Ah, eu vou receber essa pessoa? Ela já falhou comigo. Mas, amado, a palavra de Deus está dizendo que é para a gente ter misericórdia. Misericórdia também pode ser definido como socorrer alguém em suas misérias. Também pode ser definido como eu dar um remédio a alguém que está na miséria. Olha como nós podemos fazer, como nós podemos agir. De repente alguém até agiu, a gente se entristeceu, mas o Senhor manda que nós agimos de misericórdia, porque assim nós seremos felizes. A gente acha que está fazendo bem para aquela pessoa, quando na verdade a gente está fazendo bem para nós mesmos, porque o Senhor diz que nós seremos mais do que felizes, e ainda diz que nós teremos uma recompensa. Sabe qual a recompensa? Nós também alcançaremos a misericórdia do Senhor. E amado, a misericórdia do Senhor não é pouca coisa não. A palavra do Senhor diz lá em Lamentações de Jeremias que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas são novas a cada manhã. Olha que coisa linda, eu fico sempre pensando assim. Eu penso assim, ó, a gente dormiu no limite ali, talvez a gente gastou a misericórdia todinha do dia anterior. Aí quando amanhece o dia que a gente olha, tá tudo cheio de novo a misericórdia, porque diz que se renovam a cada manhã. O Senhor tem misericórdia conosco. Você quer que o Senhor tenha misericórdia de você? Então tenha misericórdia das pessoas também. Porque, amado, a lei da semeadura ela é certa, e aqui funciona, porque está dizendo que se nós formos misericordiosos, nós alcançaremos também a misericórdia. Diz também o sexto ensino, ser limpo de coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que fala de limpeza? Ah, se eu falo de uma coisa limpa, é uma coisa que está sem impureza, né? Que não tem nenhuma manchinha, que não está nem um pouco sujo. Né? Às vezes a mãe manda ali o filho lavar a louça, tem umas mães que são bem ali, né? Gostam das coisas bem perfeitinhas. Então ela vai lá, dá uma olhada, isso aqui não está limpo não. Mas mãe, como não? Olha isso aqui, ó. Cheio de sabão aqui dentro, hein, ó. É assim. A gente vai perceber, porque como que a gente percebe que a gente é puro ou não de coração? Se achegando a Jesus. Como eu já disse, a luz de Jesus nos faz enxergar. Às vezes a gente fala: Senhor, eu achei que eu estava puro, mas quando eu me acheguei mais a Ti, Senhor, eu estou precisando, Senhor, purifica o meu coração. E o Senhor nos diz que nós precisamos não nos conformar com este mundo. As pessoas estão tomando forma, está ficando bonito parecer com este mundo, mas não agrada ao Senhor. Cada vez que nós estamos mais parecidos com o mundo, pode ter certeza que mais nosso coração está impuro. A gente vai se familiarizando, é que nem um sapo. O sapo, se você colocar ele dentro de uma panela com água fria, ele vai ficar... Você liga aquela panela, aquele fogo, vai esquentando, ele nem percebe, porque vai aos poucos. Se você jogar ele imediato numa de água quente, ele vai tentar sair. Mas se você deixar na água fria, ligar o fogo, e aquela água aos pouquinhos e for esquentando, ele nem percebe, ele morre ali dentro. Ele nem percebe. E é a mesma coisa que acontece com o pecado. Se a gente deixa entrar um pouquinho, quando a gente nem percebe, aquela coisa vai crescendo. Eu lembro que eu trabalhava num lugar e a prática lá era bem errada. Eles falavam assim, ó, fala que eu não tô. Vai, inventa uma desculpa, fala que eu não tô. E no começo eu relutava, ficava tal. Só que fiz uma vez, fiz outra. E depois se tornou comum pra mim. Estava normal, era parte do meu serviço. Eu mudei de empresa, fui para um outro lugar, graças a Deus o pessoal era uma bênção.
tinha umas pessoas evangélicas, quem não era evangélico era conhecedor e tinha um temor. E aí eu continuei com aquela minha prática. Às vezes eu via meu patrão lá super ocupado, às vezes eu mesmo falava, olha, ele não está. E aí eu comecei a perceber, o Espírito Santo, que é misericordioso, né? Tá vendo a misericórdia de novo? Ele falou, você está percebendo que só você está fazendo isso? Você me serve, você está fazendo isso, ninguém mais faz isso aqui. E eu falei, meu Deus, eu me acostumei com o pecado, porque a mentira é um pecado. E eu falei, Senhor, me perdoa, a partir de agora, Senhor, eu mudo aqui agora e eu não vou voltar mais, porque a gente se acostuma com o pecado, a gente nem percebe o nosso coração, às vezes deixou de ser puro e a gente nem está percebendo. Mas, amados, tem uma recompensa tão maravilhosa para aqueles que são limpos de coração. A palavra de Deus diz que eles verão a Deus. Aleluia. Olha a coisa, sabe por que eles verão a Deus? Porque é necessário santidade. Sem a qual ninguém verá a Deus. Quando o Senhor queria aparecer ao povo ali, falando com Moisés, falou, olha, santifica o povo, porque eu vou habitar no meio de vós. O Senhor quer habitar. A gente fala, Senhor, por que eu não te vejo, eu não te ouço? Porque nós precisamos nos santificar. É por mérito nosso, merecimento que Ele vai? Não, não é. Mas a gente precisa querer, a gente precisa limpar o nosso coração diante do Senhor. Eu creio, amado, que não tem uma recompensa maior do que a gente ver o próprio Senhor. Diz que nós veremos a Deus. Tantas pessoas querendo ver celebridades, pagando tanta coisa para estar do lado de um tutor. Não, eu quero que fulano seja o meu tutor para eu aprender, tal. Paga rios de dinheiro porque quer aprender com ele. Ou pessoas participam de concursos, não, porque eu fiquei sabendo que se eu ganhar esse concurso, eu fico 2 horas com a minha celebridade, então eu vou ganhar. Faz, sabe, mundos e fundos para conseguir. E a gente está ouvindo aqui, amado, que se a gente purificar o nosso coração, nós veremos a Deus, aquele que é Rei dos Reis, e o Senhor, aquele que nos ama tanto. Talvez você pode falar, puxa, eu nem sei o que é amor, eu nem fui muito amado, sofri tanto nessa minha vida. Então você precisa se achegar ao seu Deus, porque você vai ver o que é amor de verdade. 7º, estou correndo aqui para terminar. 7º ensino, ser pacificador. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador, sabe o que é? Um agente da paz. O que é a paz? O mundo não sabe explicar o que é a paz. Mas nós que temos ao Senhor, nós entendemos o que é a paz. Porque a palavra de Deus diz que não é para a gente andar inquieto por coisa alguma, mas para a gente lançar diante do Senhor as nossas inquietações, ansiedades, com orações e súplicas e ações de graça. E diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a nossa mente e nosso coração. Você vai estar tranquilo, sabe? Você não vai estar inquieto. Eu quero fazer isso, fizeram isso comigo. Não, você tem paz. Você é um agente da paz. E a palavra do Senhor diz que, se possível, tendes paz com todos os homens. Eu já fiz meu possível. Fez mesmo? É o possível assim, todo. Você tem tudo dentro da sua possibilidade. Porque a gente sabe que o impossível só Deus faz. Mas você já tentou esgotou as suas fontes da sua possibilidade? Porque o Senhor fala que é para nós termos paz com todos os homens, se possível. Então tente, faça o máximo. Já fiz, continua. Porque vale a pena, porque o pacificador também tem uma recompensa. Vai ser chamado filho de Deus. Olha que coisa linda. Ele nos adota. Seja um pacificador. O mundo diz que ser pacificador também é ser bobo. Mas Deus diz que vai ser chamado de filho dele, aquele que for pacificador. O último ensino diz sobre os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não é ser perseguido, as pessoas correrem atrás de você, você ovacionando você, não, amado, não. As pessoas querem isso, né? Querem status, querem que as pessoas nos persigam nas redes sociais, nos sigam nas redes sociais. Não é isso. É ser perseguido por causa da justiça. A justiça de quem? Dele. E os versículos seguintes dizem que aquele que sofrer mentira, injúria, tudo por causa dele. Diz que deles é o reino dos céus. Amados, que nós possamos entender que vale a pena. A gente vai caminhar na contramão. Vai ter hora que a gente vai falar, meu Deus, será que eu estou exagerando? Não, é porque o mundo está totalmente contrário da vontade de Deus. Persevere.
O Senhor deu aqui diretrizes. Você falou que quer ser mais do que feliz. É Jesus quem está nos garantindo. Jesus nunca mentiu e nunca vai mentir. A palavra de Deus diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, se Ele disse que se nós obedecendo, cumprindo essas bem-aventuranças, né, nós vamos ser bem-aventurados, nós vamos ser mais do que felizes, é porque de fato nós vamos ser. Mas nós entendemos aqui que nós dependemos totalmente do Espírito Santo de Deus. Quando nós vamos lá para o livro de Gálatas, a gente vai entender que realmente é só pelo Espírito Santo de Deus. Porque lá em Gálatas diz que aquele que anda em Espírito, ele tem o fruto do Espírito, que é um só. A gente fala, os frutos é um só, que é amor, é paz, é o gozo, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Você percebe que quando você tem o fruto do Espírito, você consegue cumprir isso aqui que Jesus está falando? E é só pelo Espírito Santo de Deus. Eu ouvi um pastor dizendo assim, olha, as pessoas oram, Jesus me dá o fruto do Espírito. Quando na verdade deveriam orar, Senhor, eu quero estar andando contigo, alimentando o meu espírito, quero estar em ti, em espírito e em verdade. Porque se você andar com ele em espírito, alimentando o seu espírito, automaticamente você já vai ter o fruto do Espírito. Então, amado, vale a pena. Senão você vai continuar correndo, o psicólogo ajuda, sim. Só que eu vou falar uma coisa para você. Cura para a alma. Cura total para a alma. É só Jesus quem pode dar. Felicidade, ser mais do que feliz, é só Jesus quem pode dar. Você pode até encontrar alguns alívios, algumas alegrias momentâneas, mas essa verdadeira felicidade, ser mais do que feliz, amado, aqui eu volto a dizer, não estou dizendo que você não vai passar por adversidade, é claro que você vai passar. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então Ele nos dá a garantia de que Ele vence. E Ele vencendo, Ele nos faz mais do que vencedores nele também. Então, amado, se Jesus disse que hoje Ele estava curando almas aqui, é porque Ele está curando almas aqui. E eu queria te convidar para ficar em pé. Queria pedir a permissão do pastor, né? Já falei, né, pastor? E eu queria fazer uma oração. Na verdade, cada um vai falar com Deus. E nós vamos pedir para hoje o Senhor visitar a nossa alma. Nos revestir do seu Santo Espírito, da sua armadura. Porque nós queremos sim cumprir essas bem-aventuranças. Queremos ser mais do que felizes. Mesmo que tudo diga o contrário. As pessoas vão olhar para a gente e vão falar, ele é diferente. Que loucura, ele passa por isso e é mais do que feliz. E você vai ver o que o Senhor vai fazer. Você vai respirar aliviado. Se fazia tempo que você não conseguia. Se você não estava conseguindo dormir por conta desse peso na alma. Às vezes é o peso do pecado, o peso da angústia, o peso que ele quer colocar. Mas ele está repreendido em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, neste momento eu quero, Senhor, te agradecer porque nós ouvimos a Tua palavra. E nós acreditamos, Pai. O Senhor disse que tem cura para a nossa alma, Pai. O Senhor disse que tem mais do que felicidade para nos dar. O Senhor sabe o quanto nós precisamos de Ti, Senhor. Venha, Senhor, traga, Senhor, a Tua paz sobre as nossas vidas, Pai Santo. Nos ensina a ser melhores, Pai. Reconhecer as nossas falhas. Nos achegarmos mais a Ti, ilumina a nossa vida. Para que nós possamos perceber o quanto nós precisamos mudar. Senhor, hoje nós queremos renovar uma aliança contigo, Senhor. Meu Deus, foi louvado aqui, Pai. Que talvez não tenhamos mais uma chance como essa, Pai. Mas se for preciso, a gente grita, a gente chora, Pai. A gente se derrama, Pai. Humilhamos o nosso espírito diante de Ti. Porque, Senhor, quantas pessoas têm humilhado diante de homens. Mas, Senhor, não vale, é diante de Ti, Senhor. Então, vamos nos humilhar diante de Ti. E pedimos que o Senhor seja o dono das nossas vidas, Pai. Assuma hoje o trono das nossas vidas, Pai. Meu Deus, eu não sei se éramos nós que estávamos no trono ou alguém, não importa. Mas vem o Senhor, Pai. E eu quero pedir que o Senhor repreenda, Pai, tudo aquilo que veio como uma hoste maligna, Pai. Toda nuvem maligna que veio para oprimir, para deprimir todo mal, eu repreendo que saia agora. Em nome de Jesus, Pai. Traga a Tua paz, traga o Teu alívio e traga o Teu socorro para as nossas vidas, Pai. Eu quero Te agradecer e pedir em nome de Jesus. Amém, 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 amados. Deus abençoe, eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus, amém.